Olá, olá, olá! Muito boa noite, ou se é boa tarde ainda? Acho que boa tarde, começo de boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um bloco de conteúdos ao vivo do B2B Credit Forum 2020 Digital Week. Para quem não me conhece ainda, eu sou Elaine Cortez, eu sou diretora de desenvolvimento corporativo da CMS no Brasil e eu sou anfitriã de vocês nessa tarde. Eu quero, claro, dar as boas-vindas a vocês, a todos os mais de 350 participantes que se inscreveram nesse evento do B2B, que de alguma forma lidam com o ciclo de crédito, né, B2B, chamado ciclo PJ, né, o ciclo de crédito corporativo, e esse foi um evento, claro, feito para vocês. Eu quero muito aí participar e dar as boas-vindas a todos, quero também agradecer. Vamos aqui passar aos meus agradecimentos aos nossos sponsors. Você que pode aí conhecer nossos sponsors visitando nossa Expo Comercial, agradecer aos nossos oradores, que você pode conhecer aí na nossa agenda. E queria dar um agradecimento especial ao nosso time, né? Ao nosso time de especialistas da CMS, que fez essa ferramenta muito bacana para que você possa se sentir dentro de um verdadeiro ambiente de eventos, mesmo que virtualmente. Então, explore bastante a nossa ferramenta e eu vou dar algumas dicas sobre ela para que você possa aí melhorar a sua interação. A primeira coisa que eu quero que vocês notem na ferramenta é que você pode interagir no CMS 365, você pode interagir com os outros participantes, abrindo um chat, marcando reuniões, fazendo negócios. Com isso, basta ir lá na guia de assistentes e vocês podem fazer esse contato com os outros participantes do evento. Você também pode interagir conosco nesse evento nos momentos ao vivo, fazendo perguntas aos speakers do evento, aos oradores, e nós vamos procurar, claro, responder no nosso time, né, no nosso tempo de transmissão. Basta clicar aí no botãozinho chamado Q&A para você fazer sua pergunta ao speaker que desejar. E também nós temos uma enquete do dia que você pode interagir participando, dando sua opinião para nós, né? Outra forma de você interagir conosco é no nosso lounge, onde você pode aí participar de vários fóruns de discussões que nós colocamos à disposição e também publicar no nosso mural. Esse espaço também é seu, você pode deixar um recadinho, seja sobre sua empresa, sobre seus serviços. Aproveite bastante esse espaço e vem com a gente também nesse módulo de interação que o CMS 365, essa ferramenta, foi feita para que você também pudesse interagir e falar com pessoas e fazer negócios e gerar oportunidades durante o evento. Mas eu não estou aqui só para falar disso, eu quero começar porque hoje o painel é sobre a outra ponta. A gente falou tanto de crédito nos últimos dias e hoje a gente vai fazer um painel super importante sobre a outra ponta do ciclo de crédito, que é a cobrança. A gente vai focar na cobrança PJ e a gente quer responder uma pergunta. Essa é uma receita caseira ou uma expertise de terceiros? Vamos falar de resultados e oportunidades de se fazer internamente ou derivá-la a players externos. E para isso, eu vou contar com um time de super speakers aqui, super especialistas, que eu quero convocá-los e dar meu boa noite. Eu queria dar boa noite primeiro, vamos começar com as damas. Clariana Pedrosa Vieira, head do Departamento de Recuperação de Crédito do Banco GM. Oi, Clariana, boa noite, boa tarde, tudo bem? Você está muda, precisa desmutear.
Oi, boa tarde ou boa noite, né? Depende de quem nos assiste. É um prazer estar aqui com vocês nesse evento de hoje. Obrigada. Tânia Boni, gerente geral de crédito e cobrança da Klabin. Oi, Tânia, tudo bem? Obrigada Olá, por estar com a gente hoje. tudo bem? Obrigada pelo convite, é um prazer, espero poder contribuir aí com conteúdo para todos, para melhorar o nosso segmento, né? Bacana, ótima participação. Jefferson Viana, CEO e founder da Wayback. Oi, Jefferson, prazerzaço estar com você de novo aqui em mais um evento. Obrigado, Elaine. Obrigado pelo convite. E é sempre um prazer também atender os convites da CMS, sempre com temas tão ricos. Conte comigo sempre. Bacana. E não muito menos importante, a nossa moderadora da noite, Camila Davi do Carmo, gerente sênior de crédito e cobrança. Oi, Camila, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Elane, obrigada. É um prazer participar com vocês. É um tema bastante interessante, com 3 feras, então vai ser um momento de muito aprendizado, sem nenhuma dúvida. Um prazer estar aqui. Com certeza. Obrigada, Camila. Eu vou deixar com vocês agora, eles são todos seus, porque a discussão vai longe, então. Boa discussão para vocês. Obrigada. Bom, vou reforçar uma boa tarde a todos, vou reforçar as boas-vindas para todo mundo que está participando desse painel hoje. É um prazer estar aqui moderando 3 feras que vão falar sobre um assunto super importante, que é a cobrança PJ. É uma receita caseira ou é uma expertise de terceiros? Vamos aprender, vamos discutir, conhecer um pouco da visão de cada um deles. A gente vai fazer um bate-papo com os 3 respondendo algumas das perguntas que a gente já tem, mas não deixem de participar. Se vocês têm alguma dúvida, façam as perguntas e nós vamos encontrar uma forma aqui de respondê-las também. Então, eu vou começar fazendo uma pergunta diretamente ao Jefferson. Vamos mudar aqui um pouquinho, somos muitas mulheres, então vamos começar dessa vez com o Jefferson. Homens primeiro. E, claro, Clariana e Tânia, fiquem à vontade para contribuir também. Jefferson, a primeira pergunta é em relação aos principais benefícios e os principais desafios entre terceirizar um processo de cobrança e fazê-lo internamente. Legal, Camila. Uma ótima pergunta. E obrigado pela oportunidade de participar com vocês aqui neste evento super bacana, super rico, super atual, né? Pensando na questão dos benefícios, né, de terceirizar um trabalho de recuperação de crédito PJ ou B2B, é muito claro que quando você terceiriza, você como contratante consegue colocar foco no teu negócio, nas tuas atividades, talvez até mais focadas no crédito, ou em políticas, ou em gestão mesmo daquele terceiro que está sendo contratado. Então, colocar força no teu skill dentro do negócio já é um grande benefício. Eu diria que o desafio é olhar para o teu negócio inicialmente e entender que perfil de empresa terceirizada eu preciso contratar. Então, é uma empresa que tem conhecimento dentro do perfil do meu cliente. Eu tenho um cliente PJ que está na Adimplente, mas ele é um cliente em que linha ele está dentro da cadeia produtiva. Ele produz matéria-prima, ou ele é um distribuidor, ou ele é um lojista. Então, isso é muito importante identificar, olhar para o teu negócio, entender o perfil de cliente que você tem, para que você possa escolher uma empresa que tenha aderência a fazer um trabalho de ponta, com resultados dentro daquele perfil. Então, eu me refiro assim, você tem empresas de diversos perfis, de diversas linhas de ferramental, mas, sobretudo, como é que nós entendemos as características desse negócio, né? Qual é a ferramenta que você tem para lidar com esse perfil de B2B, de PJ? É um PJ, é uma empresa de porte maior, bem de capital, nós estamos falando. Então, tudo isso é relevante, todos esses fatores são relevantes para que esse desafio seja positivo ao terceirizar, né? Então, a empresa efetivamente consegue falar a língua que você fala dentro do teu negócio com o teu cliente,
Então, são observações que eu diria absolutamente relevantes para que você consiga ter benefícios diante desse trabalho de jogar para fora, de terceirizar esse trabalho de recuperação de crédito com um terceiro. Digo isso porque, na verdade, atrás de qualquer negócio, atrás de qualquer situação, existem pessoas, né? E pessoas pilotam ferramentas. E essas ferramentas, elas precisam estar alinhadas com aquilo que você tem dentro do seu estoque para ser trabalhado quando você é contratado como um terceiro para executar serviços de cobrança, especialmente PJ. Claro que isso vale para uma linguagem geral de cobrança em todos os aspectos, né? Quando você fala de pessoa física, não é o foco aqui, mas pessoa física de utilities é uma coisa, de produtos bancários pode ser diferente, de varejo pode ser diferente, PJ não é diferente. PJ não dá para tratar o PJ como um todo, né? É necessário entender e respeitar as características de cada segmento, de cada mercado, para que se possa aplicar um bom planejamento, né? As ferramentas certas e, evidentemente, sempre ter um parceiro, né? que queira e saiba te ouvir como contratante. Porque, de um lado, você tem um parceiro terceirizado que entende de cobrança, sem dúvida, ele entende de cobrança. Tem ferramentas para cobrança. Mas quem entende do seu negócio é você. Então, quando você consegue um parceiro que está disposto a escutar, a formatar uma parceria, um planejamento juntos e pilotar e fazer os ajustes finos a todo tempo, eu diria que esse é um desafio fantástico que pode fazer toda a diferença entre o sucesso ou não de terceirizar o trabalho de cobrança PJ. Legal, muito legal. Você comentou um pouco sobre conhecer o seu cliente, né? O quanto isso é importante para que faça essa adaptação, então, da cobrança. E aí eu vou chamar, então, a Clariana e a Tânia para complementar aqui um pouco da pergunta. E a ideia é, entre vocês três, quais são as principais características, quais são essas particularidades que precisam ser observadas dos clientes? É bacana porque a gente tem a Tânia da Klabin, a Clariana de banco, né, GM Banco, então devem ser clientes diferentes. Clariana, você poderia trazer para a gente as principais características importantes dos clientes que devem ser observadas quando a gente fala de uma cobrança? Sim, assim, eu acho que o Jefferson já falou bem em termos de quando aquela empresa tem uma necessidade de buscar uma terceirização da sua operação de cobrança no mercado. Aqui, eu acho que falando da parte de clientes, eu só colocaria um ponto que é muito mais, ainda dentro dessa avaliação que a empresa faz nesse momento de continuo trabalhando de forma caseira, que eu acho que podem ter, enfim, outras empresas, né, nos assistindo nesse sentido, ou vou para uma terceirização, uma contratação de um escritório para conseguir atuar melhor na minha operação. E acho que nesse ponto é sempre relevante a empresa olhar para dentro, ela fazer uma reflexão baseado em termos de custo e eficiência daquilo que ela espera dentro da operação. Então, basicamente, aqui eu estou falando de uma necessidade da empresa avaliar se com aquela operação atual que ela tem, por exemplo, caseira, né, que é o termo que a gente está usando aqui no evento, se ela está conseguindo a eficiência esperada de recuperação de crédito, frente àqueles custos que ela vem tendo em relação a custos com pessoal, custos de ferramentas, custos de envio de SMS, boletagem, o que seja, para aquele cliente final, que vai ser, no caso, como o Jefferson comentou, vai ter necessidades diferentes dependendo do ramo de atividade dele, dependendo do porte. Então, aqui a gente, de uma maneira geral, a gente pode estar falando de um cliente que vai ter empresas que vão precisar de um escritório que não, dado que não esteja atendendo a sua necessidade hoje interna, mas que atue com basicamente igual uma operação de pessoa física, com sócios majoritariamente sócios, né? A gente falando ali, alguém muito próximo a uma pessoa física, ou já empresas com faturamento
com montantes maiores, a gente falando de empresas ligadas ao ramo agrícola, ou ao ramo de bens de capitais, assim como o Jefferson comentou, que vai ter uma necessidade de uma especialização, de um escritório que olhe para um lado, que conheça aspectos de recuperação judicial, falência, enfim. Então, para tudo isso, precisa de uma especialização, e é importante a empresa entender se ela tem isso hoje dentro de casa. Acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo é, necessariamente, se está dentro da eficiência daquilo que é esperado da recuperação, e se os custos estão adequados, para ela optar por uma terceirização e daí sim identificar que há uma grande possibilidade, né? O Jefferson também fez um comentário a respeito, que seria a empresa, ela tem a sua, quando ela faz essa reflexão e olha para dentro, ela sabe o que ela faz de melhor, ela tem o core, né, do que a empresa faz. Pode ser uma venda de produto, uma venda de serviço, um financiamento de veículos, igual é o meu caso, da empresa que eu trabalho. Então, isso é o que a gente, como empresa, a gente faz de melhor. Será que baseado, né, nesses fatores, mas também da gente buscar essa expertise, faria sentido a gente buscar essa terceirização com uma busca aí por um escritório qualificado? Então, é um pouco na verdade, essa é um pouco das respostas a esse tipo de pergunta que, na minha visão, acho que cabem comentar aqui também. Aí passo a bola aí também para a Tânia comentar um pouquinho também. Trazendo um pouco de visão de Klabin, né? A Klabin acaba atuando num universo de portes de clientes de PJ variados, desde um PJ até os large corporate, e em diversos setores de atividade da economia. Então, a gente vai desde linha branca para alimentos, para cimento, né? Então, praticamente não há setores de atividade que a gente não trabalhe, não tenha clientes. E aí, posto esse cenário, tem uma fala aí que o Jefferson também lançou logo no início, de conhecer o cliente. Acho que a empresa terceirizada precisa conhecer o cliente dele e a gente precisa conhecer o nosso, né? No cenário de Klabin e do que a gente vive lá, eu estou lá há 10 anos, praticamente, a Klabin é uma empresa que tem clientes muito antigos, com 30 anos, 40 anos, que são clientes da Klabin. Então, na verdade, a gente está dizendo assim, fazer um ou fazer o outro. Eu acho que é fazer um e fazer o outro. É fazer interno e fazer externo. O que a gente tem é que encontrar um parceiro adequado às nossas necessidades, mas eu acho que juntos é sempre melhor que sozinhos, por mais que cada um seja bastante especializado na sua atividade. Porque quem conhece bem o cliente somos nós, né? Então, eu sei que um cliente de 30 anos de casa, ele se ofende se eu colocar direto uma empresa terceirizada. Mas, quando eu também quero passar um recado um pouco mais rude para ele, em vez de ele ficar irritado comigo, eu passo a bola para um terceirizado. Então, assim, como é que essa parceria pode ser combinada e não necessariamente usadas ou uma ou outra para que a gente chegue nos melhores resultados. E aí os melhores resultados juntos, né? Não é talvez medir só o resultado que a empresa terceira me dá ou só o que eu consigo em casa. É quando a gente combina todos esses cenários e quando a gente combina, olha, você entra com 30 dias, me devolve com 60, depois você entra de novo. Quando a gente faz essas várias estratégias, dependendo do tipo de cliente, os resultados que a gente encontra, a meu ver, são melhores, né? Que a gente acaba sendo meio binário. Eu faço de um jeito ou faço do outro. E acho que não precisa ser assim. Legal, Tânia. É bacana, porque eu acho que é legal os teus pontos, né? Do como pode ser complementar.
Jefferson, algum ponto adicional aqui às duas observações? Perdemos o Jefferson. Camila, acho que vejo que é uma linguagem bem legal, né? Então, não foge muito disso, né? A oportunidade de um evento como esse aqui é a gente exemplificar com mais clareza o que pode ser feito, né? Para que tenha sucesso nessa parceria. Então, por exemplo, como observação, a Clariana falou sobre o PJ, que ele mistura as finanças dele com a empresa, né? Esse é um ponto absolutamente relevante para se analisar numa estratégia. Principalmente quando você pega vamos falar assim, de um credor, de um contratante que está na linha de varejo, vamos falar de restaurantes, pequenos mercados, padarias, bares. Você imagina um momento como esse aqui, quantidade de estabelecimento fechado, e que você vai conseguir algum resgate através dos sócios, não através da empresa. Então, a estratégia que tem que ser direcionada em conjunto entre o contratante e o prestador de serviço, né? Fatores também relevantes, que acho que talvez não cabe entrar no detalhe aqui, mas, por exemplo, como região, ticket médio da dívida, né? Segmento de mercado, né? O perfil ou porte da empresa, se é uma rede, ou se é uma unidade única, enfim, uma unidade, né? Melhor dizendo. Tudo isso é relevante para criar uma estratégia a 4 mãos. A estratégia funciona a 4 mãos, não esquece. Diferente disso, não rola. Não existe outra fórmula, né? Não existe. Não dá para fazer só o papel deixar só o papel de vilão com a empresa, está muito claro, bacana. Um ponto interessante, a Clariana comentou sobre isso logo no começo, que é um pouco de como a gente avalia os resultados, como a gente compara esses resultados do processo de cobrança feito em casa ou processo caseiro, né, interno, versus o processo de cobrança com um parceiro terceiro. Aí eu deixo a pergunta aberta para os três, eu acho que podem ser complementares. No ponto de vista de vocês, quais são os principais resultados que podem ser comparados? Quais são os principais indicadores que devem ser monitorados quando a empresa decide fazer a terceirização ou de parte da cobrança ou da cobrança como um todo? Eu posso? Oi. Quer ir, Jefferson? Imagina. Na verdade, você me complementa aí, o que eu vejo de principal de acompanhamento, que acho que está bem, de uma certa forma, está bem ligado a pontos que o Jefferson e a Tânia comentaram aqui. Então, a gente está falando de quando... E acho que voltando a uma questão também, né? A Tânia fez um comentário de as coisas são juntas e não são separadas, né? Na verdade, até se a empresa pensar em fazer uma terceirização dessa operação dela de cobrança, ela vai necessitar ter uma equipe suporte para fazer, enfim, todo acompanhamento da forma de tratamento que está ocorrendo com os clientes e o próprio acompanhamento dos números dessa eficiência da cobrança, né? Então, um acompanhamento interno e que pode acabar ajudando nesse início de medição de qual poderia ser melhor a estratégia, né, de qual lado seguir, tem fatores mais detalhados relevantes, mas um principal é um acompanhamento mesmo da eficiência quando a gente fala em termos de qual é a recuperação que uma operação internalizada e uma operação descentralizada conseguem ter com todo aquele esforço, aquele empenho que se tem ao longo do mês, versus o custo para que tenha essa operação. Então, eu também fiz um comentário já a respeito, mas assim, não são só as pessoas, mas todo o ferramental que se coloca para conseguir atingir o maior recebimento possível de retorno, né, dessa inadimplência, dessa dívida que a empresa possui. E, claro, né, acho que é o ponto que a Tânia comentou e acho que é bastante importante reforçar, a experiência que aquele cliente está tendo caso ele já, né, num processo aí de grupo de controle, grupo teste, a experiência que aquele cliente tem a partir do momento que ele foi passado por uma operação descentralizada. Então, se aquilo não está indo bem também, a empresa precisa voltar e identificar se é a terceirização
é a empresa terceirizada que precisa trabalhar alguma melhoria, ou se tem algum input que não está sendo dado para que aquilo funcione da melhor forma. Então, assim, de uma maneira geral, assim, 2, 3 aspectos, na minha visão, bastante importantes. Aí, Jefferson, complemente aí, por favor. Legal, legal. Bom, eu diria que uma grande dor hoje do contratante, me permite ousar falar isso, é do outro lado da mesa como contratado na maioria das vezes, né? É o fato de você não conseguir comparar as mesmas coisas, né? Então, primeiro que quando você tem uma atividade interna, quando você tem um ciclo de recebíveis interno dentro de um pedaço da régua, normalmente esse pedaço é uma parte mais nova da dívida, uma parte que o age ainda não está tão avançado. Então, você trabalha isso internamente e terceiriza só depois. Então, esse é um primeiro gap que a gente entende como é que eu vou avaliar a descendência dessa curva de perda, né, dentro do processo de recuperação de crédito com o passar dos dias, com o passar do tempo. O segundo fator é que as ferramentas são diferentes. A gente não pode comparar banana com abacaxi para medir resultado. Então, veja, quando a gente fala de uma empresa terceirizada, ela tem por obrigação ter todas as ferramentas necessárias para fazer a recuperação do crédito em vários segmentos, em vários perfis, em vários formatos de modelagem, né? Então, vamos lá, desde um portal de autonegociação, a um discador, no caso de valores mais expressivos, a um trabalho investigativo numa visita externa. Então, todas essas prerrogativas são da empresa contratada. Então, a empresa que contrata os serviços, naturalmente, ela não tem necessidade de ter esse ferramental todo, porque não é o skill dela. Ela tem outro foco de negócio. Então, aí a gente entra num segundo impedidor de comparativo de resultado. E o terceiro, que eu diria, é sistêmico, né? Hoje, muito raro você encontrar um contratante que contrata apenas um terceiro para fazer cobrança. A grande maioria das empresas tem 2, 3, 4, 5, 10 prestadores de serviço. Então, tá, eu tenho o desafio de medir o que eu faço dentro de casa e eu tenho um desafio de medir como os meus terceirizados me entregam essas medições. Então, a dor que eu quero dizer, assim, não tem um sistema único que faça essa gestão. Quer dizer, existe um sistema, existe no mercado já sistemas que apoiam os contratantes a fazer essa gestão, tanto dentro de casa, quanto dos terceiros em diversas fases dessa regra. Então, isso acaba ajudando bastante a clarear essa situação toda e trazer indicadores, né, interessantes que podem ajudar de forma equilibrada, de forma satisfatória, o contratante tomar decisões acerca de mudança de faixas de régua e tudo mais. Agora, atrelado a isso, quando a gente fala comparativos de resultados, mesmo que você tenha índices perfeitamente ajustados para dentro de cada aging da tua carteira, existem outros fatores que eu tenho percebido nos últimos anos os contratantes observando com muita atenção, os executivos, né, da área de crédito e cobrança das companhias, olhando com muita atenção o seguinte: não basta só entender quanto você está recuperando de crédito e colocando no meu caixa. Quanto você está conseguindo reter o meu cliente, que eu não quero que ele vá para o concorrente? Você está conseguindo inserir no teu modelo de cobrança um modelo de reconquista, evidentemente permitido dentro das políticas do contratante, né, se ele quer isso ou não. Quer dizer, como é que está sendo aplicado o planejamento de cobrança dentro do lifetime do seu cliente para você? Quanto o trabalho de cobrança está contribuindo para o teu relacionamento com o teu cliente? Uma vez que já passou há muito tempo o perfil do contratante que buscava uma empresa de cobrança que falava assim: vai lá, traga o meu dinheiro e esqueça o resto. Hoje ninguém faz mais isso. Então, eu acho que são indicadores super importantes para se colocar dentro dessa medição para entender em que momento o modelo muda de mão, muda de gestão. É a experiência do cliente, né? Isso é muito bacana. A gente deixar do tradicional os KPIs e os indicadores de inadimplência e se preocupar também com a experiência do cliente. Muito, muito bacana ouvir isso. Até... Tânia. Então, a gente está falando dos indicadores de cobrança, taxa de sucesso, etc., mas um indicador que a gente, como área de crédito e
cobrança geralmente não se preocupa é com indicadores de vendas, mas o fato é esse mesmo, que eu ia colocar. Um indicador que eu acho relevante é quanto eu retenho os clientes depois que eu faço uma cobrança. Não é porque eu cobrei que eu quero perdê-lo. Alguns eu quero, outros eu não quero mesmo. Então, isso, quando a gente traz para, dependendo do cenário de clientes que tem, fazer em casa é importante, né? Eu não digo para todos os clientes que eu tenho, mas aí que está a importância de clusterizar os clientes e saber que, dependendo daquele nicho dentro da minha carteira, eu vou tratar de um jeito, vou tratar de outro, vou tratar de outro. Então, assim, hoje a gente na Klabin tem mais de uma régua de cobrança rolando ao mesmo tempo, dependendo do perfil de clientes. E eu trato eles diferentes. Tem uns que eu posso mandar para a empresa terceirizada na largada, tem outros que eu vou querer falar com ele, né? Então, eu acho que é por isso que eu falei desde o início que a gente é muito mais o E do que o um ou outro, né? Eu acho que é um e outro. E aí, um dos indicadores é quanto eu retenho, né? Eu consegui negociar e ele continuou feliz, apesar de ser cobrado, né? Porque ninguém gosta dessa situação, mas o mercado não cria clientes à torta e à direita, a gente tem que conservá-los, né? Ele é finito. Então, como é que eu faço isso de forma aí cai nesse ponto que você está dizendo da experiência que ele tem não ser uma experiência traumática, ser uma coisa agradável, né? Então, eu acho que esse cuidado é fundamental e é um indicador importante. Não é só trazer o dinheiro, a minha inadimplência é baixa e está tudo ok, né? A que preço eu trouxe o dinheiro para casa de novo? E pode ser um fator, inclusive, que influencia, né, no trazer o dinheiro para casa. Os clientes com níveis de satisfação maiores também priorizam o pagamento desses seus fornecedores, muitas vezes. Eu acho que isso é super importante. E é muito interessante ver que a gente está falando de segmentos muito diferentes, mas com a mesma preocupação. Então, realmente, a gente deixa de ver os profissionais de crédito e cobrança só focados no percentual de inadimplência e amplificando essa preocupação com o cliente. Muito bacana. A gente, em algum momento, nós falamos um pouco, numa das respostas, acho que o Jefferson comentou um pouco sobre os pequenos estabelecimentos sofrendo com pandemia, com tudo que está acontecendo. Vamos falar um pouquinho dessa situação de pandemia. Acho que veio muito junto, né, a situação econômica com a pandemia e a fragilidade de alguns negócios e uma aceleração digital como uma das saídas de alguns processos um pouco mais custosos e de alguns negócios mesmo que só se viram sobrevivendo se tornando digital. Então, pensando nesse momento que a gente está vivendo, pandemia, aceleração digital, pensando em ferramentas, o uso de dados tão ampliado traz algumas melhorias em relação à performance, ou não traz uma melhoria? O que vocês estão vendo, cada um de vocês nas suas empresas? É algo que realmente acontece? Com a pandemia veio a aceleração digital, veio essa transformação, o uso de dados é algo que tem beneficiado. Isso é uma realidade para cobrança terceirizada só, ou é uma realidade também para cobrança caseira, que a gente está falando aqui? Existe diferenças? Tem maior flexibilidade, maior agilidade, se é dentro de casa, se é terceirizado? Pergunta longa, vamos escutar os três. Vou propor começar com a Tânia, a gente não começou com ela ainda. Mas é longa, aqui é para a gente pensar um pouquinho sobre esse conjunto de fatores que está muito em voga nesse momento. Eu fiz uma apresentação no final do ano passado, na Lockton, corretora de seguros, e eu me surpreendi com algumas pessoas que estavam lá presentes e de bancos. Eu fiz carreira em banco e depois fui para a Klabin. Quando eu falei sobre usar a inteligência artificial e machine learning, e que esse era o meu próximo passo, meta para 2020,
E algumas pessoas vieram falar comigo depois, falaram, mas, tipo, como assim? Do que é isso que você está falando? Quer dizer, assim, né, tá fora da curva já, o que você está pensando em fazer? E, então, eu acho que se era um sonho de consumo, e eu estava vendo como um desafio em novembro, essa apresentação foi em novembro, hoje, com a pandemia, ela se tornou mandatória. Ela não é mais um sonho de consumo, ela é obrigatória que a gente faça isso. E não digo que é só para cobrança, para concessão de crédito também, né? Mesmo estando no segmento de B2B, de grandes empresas, enfim, quando você começa a pensar que na largada da pandemia a gente falava, olha, o setor de construção civil extremamente afetado, e 2 meses depois a gente, na Klabin, não tem saco para entregar, né? Assim, as fábricas lotadas. Então, mostra como as variáveis mudam e é como a gente, usando apenas o bom senso, erra. E isso é tão rápido, que se a gente não tiver uma ferramenta para que essa atualização seja muito assertiva e muito rápida, no método antigo a gente não consegue mais, né? Então, por isso que eu entendo que a pandemia hoje nos obrigou a acelerar esses processos e trazer tanto para a caseira quanto certamente para as empresas terceirizadas uma nova visão de cobrança e uma nova visão de atualização de réguas. Não é mais aquela coisa que você põe e esquece, roda lá 6 meses, 1 ano, foi uma desafiadora. Não, a desafiadora, são todas as variáveis ao mesmo tempo, são desafiadoras, e eu tenho que descobrir qual que eu tenho que ficar mudando. Então, sim, eu acho que isso é mandatório agora para todo mundo, né? Nas duas pontas, de crédito e de cobrança, não tem mais como viver sem isso. Acho que temos que correr atrás, porque não é mais só um sonho maluco, agora tem que acontecer, né? Acho que é um pouco como eu vejo, a pergunta é longa, enfim, eu falo sobre uma parte, mas acho que é isso. Você está muda. Agora sim. Muito bem. Muito bom. Clariana, vamos ver se a Clariana concorda. Tem uma opinião diferente. Na verdade, eu acho que é unânime, não só no nosso tipo de operação, né, no nosso business do que a gente está conversando aqui, mas é unânime falar que a pandemia transformou tudo, né? E assim como a Tânia também comentou, de um pouco de aspirações que as empresas tinham, falando um pouco do nosso case lá internamente, né, do banco, a gente também tinha algumas aspirações de como a gente poderia tornar a nossa operação com mais analytics, então utilizando mais ferramental, com uma atuação de transformação digital, né, que é o tema até da pergunta, mas como que a gente também puxava a barra dos nossos escritórios para que eles utilizassem esse ferramental mais tecnológico. E então, por mais que assim começou pequenininho lá atrás, assim, não necessariamente no ano passado, mas no ano anterior, que começou a crescer um pouquinho mais no ano passado, esse ano eu particularmente já vi como uma explosão muito grande, né? A gente teve que se adaptar, tanto na parte de crédito, como a Tânia comentou, quanto na parte de cobrança. Então, assim, no meu segmento, a área de crédito, a área de risco, ela precisou se modernizar para a gente conseguir entrar em contato com esse cliente de maneira online. E as áreas, os escritórios nossos de recuperação de crédito também precisaram, de uma maneira muito rápida, se modernizar dentro daquele sonho, daquele plano que eles tinham, e que de repente ia ser uma coisa mais gradual, teve que ser uma transformação mais forte. Então, o que eu vejo assim, muito, e até falando aqui para os nossos ouvintes, né?
muito escritório agora com portal de autonegociação, trabalhando para aquele cliente, pensando na experiência do cliente. Tem cliente, vou falar do meu, né, do sócio, não quer fazer receber aquele atendimento telefônico, mas ele tem lá um portal que o administrador consegue entrar lá e checar a dívida dele. A gente está falando aqui de uso de chatbot 24/7, coisas novas como transcrição de ligação para melhoria de monitoria e qualidade, coisas que até assim poderiam ser, como a Tânia comentou, poderiam ser sonhos lá atrás e a gente já visualiza de maneira muito mais concreta. Claro que eu acho que, de uma maneira geral, esse nosso negócio não é igual ao modelo anterior, do que sempre existiu como cobrança. Eu acho que cada vez mais com esse mundo digital que a gente se encontra, isso vinha caminhando para seguir essas novas tendências, mas, obviamente, a pandemia foi lá e acelerou todos os negócios. Então, eu vejo uma grande transformação, tanto de maneira interna. Então, hoje, a nossa operação utiliza de escritórios terceirizados, só que a gente tem uma operação muito robusta para fazer todo esse atendimento e acompanhamento do bom funcionamento, né? A experiência do cliente, de se a parte que seja sistêmica, dos negócios, está funcionando bem, que foi um pouco do que a gente já falou, né, nas nossas outras perguntas, mas como a gente conecta tudo isso e a gente transforma, dá para o cliente que está nas suas casas hoje a melhor experiência possível para ele. Como é que eu sei o melhor momento de ligar e não perturbá-lo naquele momento que ele está no trabalho? E como é que a gente faz essa busca, acho que tanto internamente quanto com a ajuda de escritórios terceirizados hoje. Então, é uma revolução, né? O ano de 2020 eu acho que vai ficar marcado aí realmente para a história. Se eu puder até complementar, Clariana, o que a gente vê bastante são os próprios clientes criando ferramentas para a gente quando vai cobrá-los, né? Então, ele tem lá um canal que, não, você não me liga, você liga lá para o canal e se vira naquele canal. O próprio cliente começa a criar ferramentas digitais e dizer qual é o canal com que ele quer receber a cobrança, né? Que antigamente eu não via o cliente investindo nessa linha. Uhum, E o acesso é muito amplo, né? Você não tem só grandes players acessando ferramentas digitais, você tem os pequenos investindo, porque é uma forma também de reduzir custo, de gerenciar melhor. É bem interessante o movimento. Jefferson, duas respostas bem completas aqui. A Clariana trouxe de novo, interessante, trouxe de novo o ponto da experiência do cliente, né? Como a gente pode usar dados também para saber qual o melhor momento de ligar para o cliente, que está um pouco relacionado à experiência, muito bacana. Mas eu tenho certeza que você tem a agregar aqui também. Legal, eu vou fazer um contraponto interessante sobre esse tema e vou usar um pouquinho da experiência que nós tivemos aqui na Oibec, no pico, no epicentro da epidemia. Tá? Quando, na última semana de março, quando surgiu toda essa montanha de informações e de incertezas para o planeta todo, especialmente para nós aqui no Brasil, que foi o nosso pico aqui, né? Então, as perguntas eram inúmeras e as respostas eram desencontradas e tudo mais. Não só por parte da insegurança da questão da saúde, mas também por parte dos nossos governantes, enfim, em linhas gerais, as informações ficaram muito fracionadas e muito picotadinhas, então causou insegurança para todo mundo. Bom, o que nós fizemos aqui naquele momento? Primeiro nós fizemos contato nós fizemos uma longa cadeia de reuniões com todos os nossos clientes, explicando a nossa visão sobre o momento. Qual era a nossa visão? A nossa visão era trazer o inadimplente para perto, mostrar para o inadimplente que nós estamos juntos, que nós temos autorização do nosso cliente para flexibilizar aquele acordo, para tornar aquele acordo um pouco mais elástico, porque o momento era diferente para todo mundo.
Segundo, que assim, eu não estou te ligando para te cobrar, estou te ligando para te acolher. É um momento difícil, está todo mundo passando a mesma coisa. E não tem tempestade que dure para sempre, isso vai passar também. Então, nós precisamos atravessar essa ponte juntos. Então, essa foi uma decisão muito interessante que nós fizemos em buscar esse aval dos nossos clientes para conseguir voltar em toda a base de inadimplência, de devedores, com esse discurso alinhado. Segundo, que assim, tudo, gente, eu vou sempre nessa linha de digital e humano, eu ainda vou muito na linha do equilíbrio. Por que eu digo isso? Porque a gente tem uma equipe aqui fazendo um trabalho de cobrança que é humano. E aí nós fizemos um processo aqui dentro, um projeto aqui dentro da empresa, chamado Ciranda do Conhecimento. Então, é a ciranda mesmo lá de quando a gente era criança. Então, nós pegamos operadores de diversas operações e começamos a trocar ideias sobre as melhores práticas e quais eram as dificuldades que eles estavam enfrentando. Então, é impressionante, às vezes, operadores da mesma carteira tendo entendimentos diferentes das argumentações, ou melhor, das objeções vindo por parte dos devedores. Ah, mas o meu estabelecimento está fechado, não tenho como pagar. Ah, mas eu acho que eu tenho que demitir meus funcionários, eu preciso ter dinheiro para pagá-los. Então, à medida que as objeções cresceram, a nossa argumentação precisou fortalecer. E o digital não faz essa argumentação. Então, aí nós, com esse conjunto, eu digo isso para a minha equipe sempre, nós somos muito felizes em tomar essa decisão e em estar abraçado com os nossos clientes nesse tema, né? E aí conseguimos evoluir, conseguimos atravessar, e no pico da pandemia, lá em mês de abril, foi onde nós tivemos o menor índice de localização, de não localização dos devedores. Ou seja, eles estavam mais disponíveis. Então, o discurso era muito simples. O mundo inteiro está passando pela mesma coisa, isso vai passar, e quando a gente estiver do outro lado dessa ponte, a gente tem que estar com o nosso acordo vigente, por mais que ele tenha se transformado, não deixe de pagar, não perca o elo conosco, nós estamos aqui para ajudar, não estamos aqui para causar mais problemas. Então, isso foi muito interessante, uma experiência muito legal, que nos ajudou demais a atravessar esse momento, tanto internamente quanto com os nossos colaboradores, junto aos nossos clientes, e como fruto de tudo isso, bom também relacionamento com os inadimplentes, que, de alguma forma, evidentemente, sem falar de números e totalidades, né, mas focado ali no colchão de acordos, nós tivemos um índice menor de quebra do que habitualmente se tem. Enfim, coisas que, né, às vezes, a gente não consegue explicar uma conversa tão rápida. Indo para o outro lado, é óbvio que eu concordo plenamente com a Tânia, com a Clariane, com relação à questão da digitalização. Sem dúvida, isso deu uma impulsionada, né? Há anos e anos a gente fala em recuperação de crédito, em digitalizar todo o modelo de cobrança, que não tem mais que ter humano. Enfim, como eu disse agora há pouco, eu não concordo totalmente com isso. Acho que o equilíbrio ainda é o mais sensato, é o que traz mais resultado. Pode ser que essa balança vire nos próximos anos, mais digital, menos humano, pode ser. Mas hoje eu ainda não consigo enxergar isso em 100% para uma carteira ou outra, para um segmento ou outro. Até porque, vamos falar da pandemia, voltando só um pouquinho, sabe, o pessoal na outra ponta, ele queria, de alguma maneira, sabe, escutar uma palavra de apoio. Ele queria escutar que, puxa, tem problema, mas então alguém está compartilhando comigo. Então, isso foi relevante, isso foi importante, né? E se a gente disponibilizar algumas gravações que nós temos aqui, cara, sabe, você não tem condições de desligar, você tem que escutar, você tem que dar apoio. Não dá para fazer isso, evidentemente, para toda a carteira, mas aí é onde entra a segunda parte da pergunta, né? Quantos dados ajudam num processo de recuperação de crédito saudável, com uma boa experiência do cliente, então, na condição de inadimplente? Pô, isso é tudo, é fundamental. Né? Se você tiver dados, né, acurados e tiver inteligência para transformar esses dados em boa informação de planejamento, poxa, aí fica bacana trabalhar. E aí eu fecho dizendo o seguinte: impossível fazer isso sozinho, tá? Acho que sempre, na minha visão, sempre é 4 mãos. Melhor negócio, melhor operação, melhor resultado, melhor experiência, sempre é 4 mãos. Espero ter respondido de alguma forma aí a longa pergunta. Está no mudo. Estou no mudo, né? Não, legal. Eu falei que a pergunta era longa, que a gente ia escutar bastante, mas são complementares, né? Eu acho que é muito interessante
Não senti, até dos exemplos que a Clariana e a Tânia trouxeram, sempre foi muito no sentido do quanto os dados podem apoiar, mas o fator humano que a gente tem no processo de cobrança, que o Jefferson comentou muito bem, ele é fundamental, né? Então, você precisa, com certeza, você precisa trabalhar o que você tem de informações, de dados, para que a sua cobrança seja mais ágil, para que você tenha mais argumentos, como o próprio Jefferson comentou, mas, sem dúvida, tem um fator humano super importante. Nós estamos quase aproximando do final. Faço aqui um convite para os nossos ouvintes. Perguntas, caso vocês tenham perguntas, coloquem lá para a gente aproveitar um pouquinho mais do conhecimento desses três. Vou partir para uma pergunta mais de lições aprendidas, né? Acho que todo mundo, de alguma forma, todos os segmentos de mercado foram impactados com a pandemia. E pensando em cobrança, os desafios que vocês viveram nesse momento, acho que a gente comentou um pouco aqui e lá, mas seria legal de cada um de vocês, quais foram as principais lições? O que aconteceu durante a pandemia? O que mudou? O que aconteceu de novo? Que vocês veem se perpetuando pós-pandemia, na rotina, principalmente, de cobrança? Clariana, começa? Posso começar. A gente falou agora, como a pergunta anterior, né, de tecnologia, de transformação digital, de coisas novas que vieram na pandemia, mas pelo menos para mim o que mais ficou novamente, né, mais uma lição aprendida de um aspecto do que a gente colhe após uma crise, né? Na verdade a gente ainda vivencia, mas acho que numa magnitude um pouco menor do que foi março, abril, maio, igual o Jefferson comentou. Mas está muito pautado nas pessoas. E como assim nas pessoas, né? Então, para que a gente conseguisse passar por isso, e agora, aos poucos, né, a gente vai retomando a operação de recuperação de crédito da maneira como ela já existia antes, então, em termos de indicadores, em termos da eficiência como um todo, a experiência para esse cliente, a forma como a gente passou pela pandemia e agora a gente colhe vem colhendo cada vez mais melhores resultados novamente, passa pelas pessoas. Então, passa pelo time interno, eu acho que pela comunicação, a melhor comunicação feita possível nesse momento. Então, assim, como é que a gente lida com cada uma delas? As pessoas estão em casa, eu fiz uma brincadeira, até abrindo aqui rapidamente, fiz uma brincadeira com vocês, estou preparada para entrar, pessoal, deixei lá meus 2 filhos pequenos, meu marido cuidando deles, estou vindo aqui para participar aqui com mais de 300 pessoas nesse fórum hoje. Então, como a gente tem um cuidado com essas pessoas, uma empatia com tanto os nossos colaboradores, quanto os colaboradores que no caso, né, de uma terceirização, que estão lá atuando em prol de um atingimento de objetivos, de resultados dessa nossa empresa. Então, como essa comunicação ela é fluida, como o objetivo tanto internamente quanto externo, esse objetivo é claro, ele é mensurável, ele é atingível, para que eu acho que as equipes tenham mais motivação em relação a isso. E eu acho que agora, esquecendo o aspecto até da doença, né, da pandemia, mas eu acho que cada vez mais como é que a gente consegue comemorar sem aglomeração, mas que com esse entendimento de como foi um momento que todos nós passamos, que foi completamente inesperado, e que agora a gente, voltando a fazer bons resultados, imagina aqui que todos nós estamos em resultados melhores do que foi aquele momento, né? Mas que a gente também colha com as equipes, como é que foi passado esse período de transição, como é que foi e vem sendo esse atingimento ou superação de resultados, e uma celebração mesmo, uma comemoração. Eu estou bastante a favor disso, mas acho que, como eu falei inicialmente, né, está muito pautado nas pessoas. É isso que fica de lição aprendida
lições aprendidas e como que a gente tem uma capacidade de adaptação muito forte, não importa o momento aí que a gente viva. Acho que é mais uma reflexão também que eu coloco aqui. Obrigada, muito boa. Tânia? Então, no momento da pandemia, bem no auge, a gente internamente, a área de conflito histórica entre comercial, crédito e cobrança, ela ruiu. Então, assim, o que a gente notou internamente foi uma proximidade muito forte entre essas equipes e em todos os níveis, incluindo a diretoria, buscando trazer informações do cliente, buscando ser justos também com os clientes e assertivos em quem que a gente tem que ajudar porque ele precisa, e não simplesmente a questão de resultados, né? Então, teve muito essa parte de empatia, e aí a gente precisou muito do comercial, trazendo informações do cliente, extra balanços e coisas, né, numéricas. E então, acho que o que ficou para a tomada de decisão de quem que a gente ia conseguir financiar, ajudar, prorrogar, porque, de novo, os recursos são limitados também para nós. E a gente também estava num momento de capital, a gente está num momento aí de capital intenso, com um investimento muito grande numa planta nova, então não dava para simplesmente, então vamos todo mundo pedir, vamos, e então, assim, acho que o que mais me chamou a atenção é que as equipes que historicamente vivem em conflito, aquilo se acalmou de uma forma, e foi um trabalho em parceria que eu acho que, inclusive, não se acabou mais. Foi uma nova construção, né, que não existia, mas é aquilo, né? No momento de dor é que a gente se une e cresce, né? E foi exatamente o que aconteceu. Então, acho que reforça a minha crença de que comercial e crédito têm que trabalhar juntos, né? Crédito e cobrança, o comercial tem que ajudar na cobrança, tem que trazer informação, afinal, quem está na ponta é ele, e isso hoje não é mais tão separado como a gente vivia. Acho que isso se perpetuou daqui para frente, e eu acho que a questão de proximidade com os clientes também gerou relações mais fortes, né? O cliente olhou diferente para alguém que fala, tá bom, eu estou te entendendo e eu vou te ajudar na medida do meu possível também, né? Para que a gente saia junto disso. E aí, isso se linka com tudo que a gente tem falado de ter uma cobrança que está preocupada em reter clientes também, né? Que não está só preocupada em receber o dinheiro de volta. Fortalece os laços com os clientes, eu acho que foi um mal que, por um lado, se bem usado, veio para o bem, né? E que se a gente conseguir manter isso, certamente os frutos em termos de relacionamento internos e externos, fornecedores, clientes, enfim, vai trazer um novo tipo de relação entre as áreas de negócios, né, das empresas. Muito bom. O Jefferson, nós temos uma pergunta, então eu vou te desafiar um pouquinho. Vou pedir para você responder teu ponto de vista as lições aprendidas com pandemia, e eu vou te pedir para emendar a resposta da pergunta do Cristiano, das lojas MM. A pergunta dele, ele fala um pouco, nós estamos num período onde temos recordes históricos de recuperação, trabalhando numa visão muito mais de relacionamento do que de cobrança em si, só visando o recebimento.
Você acredita que o período pós-pandemia continuará igual? Ok. Bom, primeiro, o legado que fica, né, que é a primeira parte da pergunta, para mim é muito simples, tá? De aprender a não apavorar, aprender que fazer diferente pode ser muito melhor. Além disso, sabe, não ter medo. Agora a Tânia acabou de falar em áreas complementares dentro da organização, acabam tendo conflito e foram obrigados a sentar na mesma mesa para discutir soluções. Do ponto de vista prestador de serviço, em recuperação de crédito, muitas vezes o contratado tem muito receio em colocar o seu ponto de vista ou colocar a sua necessidade para o cliente, para fazer uma boa operação, né? Ele quer estar no jogo, mas muitas vezes ele não tem aquele né, por razões óbvias, não quer perder o contrato, não quer arranhar relacionamento, coisas desse tipo. Mas esse foi um ótimo momento para descobrir que essa aproximação, que a gente não tem que ter medo de mudar e que é fundamental a gente buscar o equilíbrio sobre todas as coisas. Então, tudo passa, e isso também está passando, vai passar, e fica aí um legado positivo. Já respondendo a pergunta do Cristiano, que você me pediu, Camila, é assim, Cristiano, eu acho que sim, eu acredito muito nisso. Eu acho que nem tudo que nós estamos vivendo nesse momento chamado novo normal aí vai ficar para sempre, acho que nem tudo. Mas eu acredito, eu responderia a sua pergunta assim, os sábios com certeza continuarão pensando na linha de um bom relacionamento como um efeito imediato para bons resultados. Não tem outra forma. Né? Atrás de toda a mesa de negócio, atrás de toda cadeia produtiva existem pessoas. E eu acho que se cuidarmos melhor do relacionamento, tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve, os resultados melhores para todo mundo, para quem contrata, para quem presta serviço, enfim, para todo o ciclo. Espero ter respondido aí. Sim, respondeu. A gente passou um pouquinho do tempo, tem uma última pergunta. Ela foi direcionada para o Jefferson, é a pergunta do Carlos Roberto Gonçalves sobre ferramentas digitais na cobrança das PJs. A gente tem um tempinho bem curto para a resposta, mas eu acho que seria legal aqui a opinião da Tânia, porque ela trabalha com grandes empresas, com ferramentas, e eu vou passar para ela, então, a pergunta. Se você entender, Jefferson, que tem algum ponto para complementar, a pergunta clara é: as ferramentas digitais na cobrança das PJs respondem de forma positiva e possuem participação relevante nos resultados? Ou o fator humano ainda é o principal gerador desses resultados? Na experiência que a gente tem lá, sim, responde até determinado cluster, até determinado ponto, nível, perfil de clientes, né? Então, até um middle, algo assim, a gente consegue ter boas respostas, sim. Depois mudando, quando a gente muda de perfil e quando a gente começa a alongar o prazo da dívida, não adianta. Pessoas, relacionamento, seja interno, seja de terceirizado, não é digitalizando ou com máquinas ou com que se resolve, né? Atrás de todas as ferramentas, todas as empresas ainda são pessoas. Então, não adianta a gente achar que uma coisa é excludente da outra. Uhum. Para as grandes empresas, isso piora. A gente realmente tem que ter outro tipo de tratativa e as ferramentas por si só não resolvem. Tentando ser bem coesa e direta, considerando o tempo. Exato. Bom, e a gente estourou um pouquinho, mas eu acho que foi tão rico, né? Tudo que nós estávamos discutindo, tem tantas diferenças que são importantes serem acompanhadas e analisadas, que eu espero eu agradeço, para mim foi um banho de conhecimento, espero que todo mundo tenha aproveitado. Agradeço muito o convite, agradeço a participação dos três.
nós nos colocamos todos à disposição, né? Vocês conseguem nos encontrar no LinkedIn, na página do fórum tem os nossos contatos também. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, algo para ser direcionado para a Clariana, para a Tânia, para o Jefferson, fiquem à vontade de nos procurar através do LinkedIn para demais detalhes. Novamente, muito obrigada. Desculpem pelo tempo, mas espero que tenha sido muito proveitoso para todo mundo, como foi para mim. Uma boa noite para todo mundo. Muito obrigada. Camila, posso complementar a resposta da Tânia aqui? Claro, claro. As meninas estão pedindo aqui para a gente segurar um pouquinho. Para a gente encerrar. Não, estou pedindo para a gente segurar um pouquinho aqui. Ah, tá bom, tá bom. Então é assim, concordo plenamente com a Tânia. Acho que isso, respondendo melhor a pergunta do Carlos aqui, né? Concordo plenamente com a Tânia. Acho que tem determinado nível, determinado nicho, determinado perfil, PJ, sobretudo, responde bem às ações digitais, sem dúvida. Mas existem outras formas também de nós buscarmos essas questões todas, gerando tráfego, né? Então, às vezes, você tem um perfil que tem um valor mais expressivo. Então, o digital também não é simplesmente para fazer o contato, não é só o canal, né? Ele pode te ajudar muito no trabalho de levantamento de dados, de pesquisa, de composição societária, quando você fala de valores maiores, né? Se a empresa tem coligadas, controladas, controladoras, se os sócios estão ativos ou não, tudo isso são informações digitais, não são canais digitais de comunicação, né? Colocando um pouquinho à margem a resposta, né? E eu acho que isso ajuda muito a ter melhores argumentos para sentar numa mesa para negociar, principalmente quando se fala de um valor de uma dívida mais expressiva, né? Então, quando a gente fala, como é que nós fazíamos cobrança no passado? No passado você tinha um único canal, né, que era o telefone no horário comercial. Hoje você tem uma prerrogativa gigantesca de canais para fazer o trabalho e o dígito pode te ajudar, mas precisamos fugir um pouquinho daquele pensamento de que o dígito é só um canal de comunicação, de relacionamento. Pode ajudar em muitas coisas para você criar estratégias super interessantes para fazer uma boa negociação com processos de valores mais expressivos, né? Enfim, eu peço desculpas por ter interrompido, mas... Imagina, acabei de ver que a gente ganhou tempo, vamos aproveitar. Não, bacana, bacana. Eu estou realmente preocupada com o tempo, mas a gente ganhou mais uns minutinhos, então vamos aproveitar, porque são 3 profissionais excelentes. Quanto mais tempo a gente tiver com eles, melhor. Obrigada, Jefferson, pelo complemento da resposta, acho que é totalmente cabível. Vamos aproveitar que nós ganhamos um pouquinho de tempo e aí a gente consegue uma mensagem final de vocês 3, sem atropelar, sobre o futuro da indústria no geral, principalmente pensando no processo de cobrança, de PJ. A gente aprendeu aqui que não existe uma fórmula, né? Não tem uma receita de bolo pronta para aplicar, a gente tem que conhecer o cliente, tem que entender o mercado que está inserido, o que é melhor, talvez um equilíbrio de fator humano, dados, um equilíbrio de cobrança caseira, cobrança interna. Acho que foi muito rico ver essa possibilidade, essa necessidade de entender o cliente, de estar preocupado com a experiência do cliente para buscar a melhor solução. E aí, pensando no futuro da indústria como um todo, eu pediria para os 3 deixarem uma mensagem final e falarem um pouquinho desse futuro que vocês veem. Vou começar aqui, Camila. De uma maneira geral, a gente falou, acho que no decorrer, mas assim, como tornar uma melhor experiência para pessoa jurídica no momento que ela é cobrada. Então, atrás da pessoa jurídica vão estar pessoas físicas, vão estar pessoas. Então, como tornar, eu acho que a melhor experiência para essa empresa, para que ela se sinta acolhida num momento como, a gente deu um exemplo, né, do momento da pandemia, ela foi ouvida, então teve
essa experiência da operação da empresa, estar junto a ela. Em casos de empresas menores, onde o sócio se confunde, como o ferramental digital pode tornar o negócio dele mais eficiente, porque ele não precisa responder um telefonema, ele pode buscar, por exemplo, um portal de autonegociação para fazer a negociação da sua dívida. Então, para mim, o futuro da indústria vai estar muito numa palavra que o Jefferson, a Tânia usaram, que é o equilíbrio. Equilíbrio entre como a experiência do cliente, o entorno dela vai estar pautado entre uma melhor experiência digital, um ferramental digital por trás, mas que também ela sempre tenha pessoas, colaboradores atuando da melhor forma para que o cliente seja ouvido. E que, enfim, juntando tudo aqui, o cliente seja ouvido e ele tenha uma melhor experiência no seu pagamento, no seu prolongamento de dívida, para que a gente retenha o cliente, ele retorne para dentro do processo de admissão, de compra de produto, de financiamento, de serviço, do que seja. Então, essa, para mim, é o que seria a mensagem de futuro do que a gente espera de uma área de cobrança futura. Legal, muito obrigada. Tânia. Eu vejo o futuro dessa área uma combinação muito em linha com o que a Clariane já falou, quer dizer, uma combinação aí de desenvolvimento tecnológico, se a gente pode chamar assim, mas com o foco também voltado para o nosso cliente e o foco voltado para os resultados da nossa empresa, do nosso negócio. Então, um não existe sem o outro, né? Então, aquela conversa de as áreas de comercial é o coração da empresa, ele que põe o dinheiro para dentro, não é ele que põe o dinheiro para dentro, todos nós pomos o dinheiro para dentro, e inclusive o cliente põe o dinheiro para dentro da nossa casa, então precisamos tratá-lo bem, de forma adequada e respeitosa, de forma que esse ciclo, por mais que seja digitalizado, porque isso é impossível voltar atrás, que ele não perca o viés humano. Nós não vamos nos transformar em máquinas, ponto. Então, como é que a gente tem ganho na parte de tecnologia sem perder o lado humano, que é indispensável, né? Nós, como clientes, quando atuamos com clientes, gostamos disso, e a gente não pode esquecer disso quando a gente vai atender os nossos clientes, né? Então, acho que o ponto, para mim, põe-se no lugar realmente do outro, e eu gostaria de ser tratado dessa forma, até que ponto eu quero a tecnologia, até que ponto eu quero falar com alguém, né? E, então, o equilíbrio, eu acho que vai ser o caminho, sempre olhando os 3 ou 4 pilares, a gente pode chamar talvez os 4, né? Que é o comercial, a parte de resultados da empresa, e o próprio cliente, né? E o resultado da cobrança em si. Acho que é isso, como eu vejo. Bacana, muito obrigada. Jefferson, fecha para a gente, por favor, com a sua mensagem. Eu vou muito na linha do que as meninas falaram, né? Eu continuo apostando, acho que sempre vou apostar no equilíbrio, acho que isso faz a diferença em todo o negócio. Eu acho que o digital humanizado pode ser um bom termo para ser usado daqui para frente, pode ser um bom termo para ser aplicado, né? Não só usar em apresentações, coisas bonitas, mas na prática, como é que nós estamos fazendo isso? Como é que nós estamos transformando esse conjunto todo entre ferramentas tecnológicas e humano para ter uma boa experiência do inadimplente que está inadimplente naquele momento? Eu acho que esse equilíbrio pode fazer toda a diferença para o futuro desse segmento. Eu aposto muito nisso, nós aqui da UIBEC apostamos muito nisso. E eu gostaria de fechar dizendo o seguinte, gente,
que nós estamos vivendo, né? Ainda estamos vivendo, né? O que nós passamos, todo aquele temor, prova para a gente a nossa incrível capacidade de transformação, de apoiar um ao outro, de olhar em direções que nós não estávamos mais dispostos a olhar. Então, acho que acreditar em você, acreditar no poder da sua família, acreditar no poder da sua equipe, dos seus parceiros, do seu país, faz toda a diferença para qualquer segmento. E para esse nosso segmento, eu acho que ainda um pouco mais, que é mais desafiador em muitos aspectos. É isso. Obrigado. Muito obrigada. Mensagens riquíssimas dos três, novamente, muito obrigada a todos que participaram com a gente até agora, obrigada a vocês três, fica aqui meu agradecimento pelo convite, pela participação, pelo banho de conhecimento. Elane, contigo agora. Verdade, nossa, não podia definir melhor. Eu queria muito agradecer a todos vocês, esse painel foi muito esclarecedor, eu acredito que todo mundo que está assistindo também conseguiu tirar várias dúvidas, porque quando a gente trata de PJ, tem características tão específicas, né, que nós não poderíamos deixar de consultar vocês, os especialistas, seja na área do PJ da cobrança terceirizada, na área da cobrança interna, e eu queria deixar claro que a gente aqui não está tentando colocar nem de um lado nem de outro, mas eu acho que aqui é a junção de esforços, né? Ou seja, quando a gente une necessidades diferenciadas, requerem medidas diferenciadas e conhecimentos diferenciados, e cada gestor vai saber dizer, obviamente, qual é o melhor caminho, né? Mas é bom que ele tenha todas essas informações nas mãos e muita clareza do que ele precisa para melhorar o processo dele de ciclo de crédito. Entre eles, no final do processo, essa ponta da cobrança, que é muito, muito importante para o equilíbrio financeiro de diversas empresas, né? Então, queria mais uma vez agradecer para vocês fizeram essa explanação com muita maestria, e me agradecer também você que está aí do outro lado e dizer que não acabou, não. Olha só, tem um monte de conteúdo aí na plataforma, desse conteúdo que está sendo gravado vai ser disponibilizado depois para que vocês possam ver e rever quantas vezes vocês quiserem. Do mesmo jeito, tem o conteúdo à la carte que vocês podem ver a qualquer momento. A plataforma vai ficar ativa essa semana do evento, depois mais 30 dias para que vocês possam aí também tanto rever essas informações, esses painéis, essas entrevistas, tudo que a gente produziu com muito carinho para vocês, quanto também a parte de conteúdo e de networking. E tem muito B2B ainda pela frente, porque hoje ainda é terça-feira, amanhã a gente volta ao meio-dia com um painel super bacana sobre risco, score de crédito, e à tarde, ao vivo, às 17h30, outro painel sobre PNS, esse papel tão importante do crédito para restabelecer o equilíbrio da economia. Muito bem. Enquanto isso, você pode aproveitar para dar mais uma boa checada na Expo, se você quiser, para começar suas reuniões com os participantes do evento. Cutuca alguém aí, que tem muita gente online. Você vai poder participar e fazer essas reuniões na própria plataforma. Não perde essa oportunidade. A gente se vê amanhã. Tchau, pessoal. Muito obrigada.